Saudação grande a cada uma e cada um de vocês. Um abraço muito afetuoso e o desejo de que melhore rapidamente, que nós precisamos do GOSE para que ele esteja e continue fazendo um trabalho incansável que faz no Congresso Nacional, como a Pública faz. Eu tive a oportunidade de acompanhar muito a luta da Pública contra a reforma da Previdência, ao mesmo tempo contra a PEC 32. A PEC 32, ela representava uma relação de um Estado de compadrio. Ela representava a volta da República Velha, o Estado a serviço da iniciativa privada e a serviço do próprio governante. E é muito interessante que nós possamos observar que todas as vezes que eles falam que é preciso fazer cortes no país, todas as vezes que eles nos falam, por exemplo, de que nós temos quase 800 bilhões de isenções e benefícios fiscais, muitas vezes sem qualquer tipo de contrapartida. Eles não falam que nós temos um país onde a arrecadação precisa ser olhada e ela precisa atingir os super ricos. Nós precisamos de justiça tributária nesse país. É enfrentar os super salários e, ao mesmo tempo, enfrentar também o fato de você não ter cobrança de imposto de renda de lucros e dividendos nesse país. Olha que nós fizemos uma luta com relação ao decreto do IOF, e um dos elementos que eles fizeram questão de derrotar foi o IOF para aqueles que investem em 2026 por volta de 600 mil em previdência privada. Previdência privada significa que é o que te sobra para o que você pode, o que é necessário para que você possa sobreviver, para inclusive burlar impostos, porque aí você não paga o imposto pós-mortem, porque você estabelece uma condição bastante farta para os seus herdeiros. Então, vejam, eles não falam nisso, eles falam sempre que é preciso reduzir despesas, Inclusive, tiveram a ousadia de dizer que era preciso desvincular o BPC do salário mínimo. Isso significa congelar o próprio BPC. O BPC é um benefício que atinge as pessoas que têm uma renda per capita familiar de 1/4 de salário mínimo, que tenham deficiência ou que tenham uma idade, no mínimo, de 65 anos. Queriam reduzir ou tirar o BPC com o próprio imposto de renda. É isso que reivindicou o salário mínimo. Então, portanto, nós estamos vivenciando isso. Um processo onde eles resistem a fazer uma justiça tributária e eles acham que tem que cortar no serviço público deste Brasil. E eu digo, serviço público, primeiro, não pode ser precificado. Eu escutei muito durante a Previdência no Brasil é deficitária, é política pública, que assegura direitos, você não pode precificar. Eu não vou chegar e dizer o seguinte: olha, tem déficit na saúde, vamos fechar os hospitais. Tem déficit na educação, vamos fechar escolas. São políticas públicas fundamentais para que este Brasil possa vivenciar a sua grandeza e possa fazer um luto dos seus períodos traumáticos, inclusive o luto das casas grandes e senzalas que eles querem reeditar de forma literal, muitas vezes. Já visto a carteira verde e amarela que eles queriam impor, onde você retirava todos os direitos da própria população, ou de forma metafórica. Então, portanto, é fundamental que nós possamos fazer esta defesa que a Pública faz com muita competência e com muita capilaridade. É preciso defender as políticas públicas nesse país, e políticas públicas só se desenvolvem com servidores e servidoras. E aí me vem esses que dizem: vamos criar um GT para a reforma administrativa, que nós já sabemos quais são os nortes que eles querem impor. É, de certa forma, resgatar aquilo que foi a PEC 32, que é bom lembrar, nós conseguimos, pela ação das entidades, inclusive da Pública, que nós conseguimos impedir que se transformasse em realidade. E penso, porque houve esse crescimento, a população começou a entender que os nossos heróis não vestem
fardas, nem usam botas e coturnos. Nossos heróis, eles têm jaleco branco. Nossos heróis são aqueles que carregam os serviços e as políticas públicas para fazer deste Brasil um Brasil menos desigual. Portanto, nós fomos vitoriosos ali na PEC 32. E esta ideia de estabelecer concursos para servidores e servidoras com estabilidade, com prazo determinado, fere o que é a lógica da construção da memória do serviço público, que ela vai se desenvolver a partir da própria estabilidade. E a autonomia dos servidores e servidoras, a estabilidade é fundamental de ser mantida neste país, porque é bom lembrar que foram servidores públicos que denunciaram o confisco de joias de forma indevida pelo presidente da República e que puxou um novelo para mostrar que esse país estava neste país se organizando para um golpe contra a própria democracia. Então, portanto, penso eu que é fundamental que nós possamos preservar a estabilidade. E é fundamental que nós possamos assegurar a remuneração. Porque, vejam, isso de querer fazer uma supervalorização dos cargos significa que você diminui, rompe os planos de carreira, estabelece um poder de mando imenso a partir das funções comissionadas ou dos cargos. É inadmissível. E é inadmissível que e foi a luta dos auditores fiscais da Receita, recentemente uma greve histórica, e que diziam o seguinte: bônus de eficiência não é vencimento. Nós não podemos substituir o vencimento e a valorização das condições salariais por remunerações a partir da própria produtividade. Não pode haver esta substituição. Nós lutamos muito pelo bônus de eficiência, mas não para que ele estivesse substituindo os vencimentos, porque os vencimentos atingem os aposentados e as aposentadas e eles dão segurança no plano de carreira que te dá a condição de você saber e imaginar como você estará daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, para você se organizar no serviço público. Isso é fidelização. Eu lembro muito, em determinada etapa, no Japão, eles diziam, tem princípios divinos. Um deles é a boa remuneração. O segundo é o emprego vitalício. E o terceiro é que você vai crescendo no desenvolvimento da própria carreira. Ou seja, você estabelece fidelização. E é preciso estabelecer este processo porque nós precisamos de servidores e servidoras que sejam valorizados. Nós precisamos de um Brasil forte, nós precisamos de soberania. Soberania se conquista quando você tem meio ambiente preservado, educação valorizada e políticas públicas valorizadas. E eles que acham que a nossa bandeira pode ser pisoteada por interesses estadunidenses não sabem que aqui neste Brasil existem servidores que constroem políticas públicas que reafirmam essa própria soberania. Por fim, dizer que nós temos um processo de muita luta pela frente. E é preciso ter muito cuidado. Aqui, a professora Luciene falava da PEC 66. A PEC 66 falava de negociação entre prefeituras e com as suas dívidas ou com a própria União. E eles introduziram um confisco maior para os servidores e servidoras dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. Foi um verdadeiro, eu diria, submarino, porque eu tenho muito respeito pelos jabutis e eu não acho que aquilo tem que ser chamado de jabuti. Nós conseguimos tirar, inadmitir essa emenda e eles, nessa ousadia, o absurdo, perdendo a própria modéstia, como dizia Nelson Rodrigues, tentaram reintroduzir na comissão e tentaram reintroduzir no plenário. Foram derrotados pela ação de servidores e servidoras de todo o Brasil. Por isso eu diria que é preciso ter muito cuidado, porque eles vão introduzindo estas matérias
absolutamente estranhas à proposição daquilo que está no projeto de lei para tentar solapar os próprios direitos. Eles não sabem que aqui neste país nós já derrotamos a PEC 32 e que nós continuaremos defendendo servidores e servidoras e o serviço público aqui no Brasil. Por fim, dizer que é muito importante a luta no Mosaico, que é a luta para que nós acabemos com o confisco da Previdência aqui no nosso país. Nós não podemos admitir que tenhamos esse tipo de confisco, porque confisco é confisco. É preciso que nós possamos, inclusive, rever uma série de aspectos da reforma da Previdência e, ao mesmo tempo, possamos assegurar cada dia mais direitos. Por isso, nós nos sentimos muita vontade de estarmos aqui nesta atividade que lembra os 10 anos da Pública, que foram 10 anos na construção, no solo da luta, e, ao mesmo tempo, na profunda articulação no Congresso Nacional. Nós temos a Pública trabalhando na luta concreta, na mobilização de servidores e servidoras, e, ao mesmo tempo, num profundo processo de articulação dentro do próprio Congresso e com outros poderes da República. Porque, diz o ditado, que se é pública, é de todas as pessoas. Se é pública, é do Brasil. E lembro Cora Coralina, com ela me calo, que diz: a gente está sempre arrancando pedras, mas também plantando roseiras. Viva o serviço público deste país chamado Brasil e viva a Pública!